Boa noite, gente. Boa noite. Mas tá fraco esse A voz tá fraco, é. Vocês que foram guerreiros e vieram na chuva, chegaram e venceram, né? A sua fé, né? Para trazer a gente numa noite dessa. Ainda mais que Baiano tem medo de chuva, né? E vocês vieram. Então, boa noite. Boa noite. Agora foi bom, né? É assim, duas coisas antes de entrar no assunto e por que eu pensei quando a irmã falou que era 2 de julho, que teria reunião, feriado na Bahia. E eu pensei, até fiz um artigo, coloquei no meu Instagram, se alguém quiser eu mando, um pouco dessa reflexão minha. Mas duas coisas antes. Primeiro, um aviso, comecei com o Bruno, da campanha, até falando aí para muita gente que está vendo online. Eu sou igual a vocês, eu prefiro presencial. Até consulta mesmo, eu prefiro presencial. Mas hoje online às vezes é melhor do que não fazer nada, né? Tem um paciente no Japão. Então, a senhorinha que é 10 horas da noite aqui, terça-feira, e lá é 10 da manhã. Ela me dá boa noite, eu dou bom dia para ela. Aí não tem jeito. Mas quando pode, assim, eu prefiro presencial. Mas tem uma galera, eu até convidei bastante pessoas e tal, então online, né? Isso? E lembrar da campanha da Vaquinha Solidária, que está no Instagram, é isso? Na bio do Instagram. Mas eu estava ali mexendo no celular, não foi vendo o zap, né? É porque eu tenho uma mania, eu adoro aquela coluna do Facebook, quando dá meia-noite e 1, se eu não dormir ainda, eu vou ter que olhar. Porque ele lembra o que você postou em anos anteriores. E começou em 2011 no Instagram. Então são 15 anos, né? Aí eu olho. E caiu ontem, por isso que eu estava louco procurando, não achei. Uma postagem, eu aqui em 2012. Interessante, né? Então você vê como eu estou na história, eu sempre conto isso, era do lado de lá, aqui era a cozinha. E isso aqui é um ato de milagre, né? Como tudo que a gente faz. Então quem puder ajudar para esse milagre continuar, que a gente tem, eu sempre acho assim, que Jesus só entra depois que Deus só entra depois que a gente tentou muito e nas causas que a gente não conseguiu, porque senão a gente fica na rede e vai ter as coisas, não é? Eu encontrei um senhor, um prédio que eu fui, eu visito sempre esse prédio, e tem um senhor que fica fumando no térreo. E eu fico meio incomodado, não devia me meter, né? Mas a gente quer. Psicólogo tem essa maneira de se meter. A gente quer porque eu fico agoniado, porque você vê que ele já está com dificuldade de andar, tossindo muito e com um cigarro na mão. E aí um dia eu me meti, aí ele não gostou, né? Vamos ver assim, se mete em sua vida, eu tenho fé em Deus. Eu digo sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta fumar e ter fé em Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Então é a mesma coisa aqui. A gente tem que ter essa fé, né? Ajudar bastante, porque é um lugar que só faz o bem, né? Não conheço ninguém que chega aqui que não receba o bem. E a gente não pode deixar essas coisas que são tão poucas na sociedade, numa época que a gente vive de muito hedonismo, né? Só curtição, só lugar de curtição, muita bebida, nada contra, né? Alcoólica. Eu até coloquei no meu texto falando um pouco dessa questão, porque está se bebendo tanto hoje. E esses lugares estão aí. Então aqui é um contra-agenda disso tudo. E a gente não pode deixar acabar. Concorda? A outra coisa que eu queria falar rapidamente antes do texto é que eu sempre falo, talvez a história que eu mais conto, já contei aqui. Aí eu gostei, irmão, que você disse assim, eu já falei, mas vou falar de novo, porque ele tem que falar todo dia as coisas.
Mas é porque eu sempre me lembro nesses dias, assim, quando eu vim, estava caindo uma chuva muito grande. Quem pegou assim, tinha para umas 7h20. Tanto é que eu fiquei, o que não é recomendável, não aqui em lugar nenhum, você ficar dentro de carro, né? Então eu fiquei uns 15 minutos, porque não dava mesmo para soltar. E eu torcendo que o ladrão também tivesse sem querer enfrentar a chuva. Que os ladrões tivessem. Ele, quando parar a chuva, eu saio rápido, porque quando ele vier eu já saí. E foi muito engraçado, porque a chuva diminuiu. E eu, quando saí, tinha uma goteira. Aí não adiantou nada. Foi uma chuva particular que eu levei na cabeça. Porque a fé faz isso, né? Compromisso. Tem que vir. E vocês, não sei como foi a história de vocês, se já estavam aqui, se chegaram depois. Eu vi que algumas pessoas passaram, porque como eu estacionei aqui na rua, algumas pessoas passaram. Eu vi vocês com guarda-chuva, não foi? Quase que eu grito, peraí, me dá carona. Eu estava dentro do carro, não sabia se com medo da chuva ou com medo do ladrão, né? Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Eu pensei que não ia vir ninguém, irmão. Digo, hoje vai ter um feriado na Bahia. E aí é interessante, é um milagre isso aqui. E aí eu tenho que relembrar, porque eu sempre me lembro dessa história que marcou muito minha vida. Eu, se pudesse, todo dia eu me lembrava dela, que foi o dia que eu fui no congresso e tinha uma pessoa só na palestra, porque tinha outras atrações, né? Nesse congresso, que era o mesmo. Congresso é assim, várias coisas ao mesmo tempo. Aí tinha aquele, como é bem famoso, Mário Sérgio Portela, era o Congresso de São Paulo, várias atrações, Carlinhos Jesus e tinha minha palestra. E a porta fechava, não entrou ninguém, o cara disse, olha, se não chegar ninguém, vai assistir o que você quiser. Não precisa ficar aí não, a gente vai pagar a palestra. E aí entrou um rapaz e sentou, e ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele, né? E eu perguntei uma coisa idiota, você veio para a palestra? O cara disse, vinha, eu disse, poxa, nem eu acreditei naquela presença. E eu estava desestimulado, porque era um só. Eu disse, que coisa sem graça, né? Falar para um. E eu falei, quase que eu digo a ele assim, vamos ver outra coisa, eu pago essa palestra outro dia, vou passar um vídeo. Só que a parte interessante foi isso. Veio uma ideia e disse assim, eu estou errado, eu mesmo falando comigo, né? Porque eu estou sendo ingrato. Porque ele veio e ninguém veio. E aí eu me lembro do meu consultório, que eu atendo gente que é assim, eu fiz uma festa, foi ótimo, mas fulano não foi. Não tem aquele que sempre você queria que fosse, não vai, né? E eu, quem foi? Não, foi uma galera, mas eu queria tanto, eu fiquei frustrado, porque fulano. Então, parece que a gente liga para quem não liga para a gente. Não acontece não. E não liga para quem liga para a gente. Até na área amorosa, né? A moça falou, tem um rapaz na minha rua dando em cima de mim, me paquerando, ele é legal, mas eu não quero. Ele é todo certinho. Mas tem um estropício que é esse que eu quero. Aí, quer dizer, até na área amorosa rola isso, né? E eu disse assim, eu estou errado, porque ele veio e ninguém veio. E aí eu pensei, eu agora tenho que dar a maior palestra da minha vida, porque ele veio. Olha que interessante, eu estava desestimulado e fiquei motivado, porque a motivação é de dentro para fora, né? E o estímulo é de fora para dentro. E eu disse assim, ele merece o meu melhor, porque ele veio. Mereceu ou não? Sim. Eu não tenho que pensar em quem não veio. Eu tenho que pensar em quem veio, como vocês vieram. E eu fico imaginando, irmã, quanta gente pensou em vir e não veio por causa disso. Acontece ou não? Que já estava pronto em casa e disse, eu não vou não. Deus me perdoa, vou ficar. Vou ver no online, espera, até tem alguém aqui vendo. E vocês vieram. Vocês não tiveram nada que impedisse de vocês virem. E o rapaz foi e ninguém foi. Aí eu pensei, eu tenho que dar a maior palestra da minha vida para ele. Não pode ser grande coisa, pode não ser, mas eu tenho que me esforçar ao máximo. Não posso fazer de má vontade porque não sou. Eu tenho que fazer uma coisa que eu seja grato, porque hoje a gratidão está muito pequena. Tem muita reclamação e pouca gratidão.
A ingratidão está comendo no centro, não sei se vocês estão vendo isso. E aí eu fiz a palestra, né? E foi engraçado o final, porque ele ficou ridículo, que eu gesticulava, contava história, ele ria. No final ele bateu palma. E a parte mais engraçada que eu fui para ele: obrigado que você veio, estou feliz, estou encantado, dei a palestra, muito obrigado. Ele: muito obrigado nada, eu sou palestrante do próximo horário. Então o senhor trate de sentar aqui. Aí ele, coitado, com a programação que era aquele ano carnal, várias coisas boas na hora dele. E eles: pague o favor que eu lhe fiz, eu não sabia que eu estava devendo. Mas toda vez que eu vou, eu falo para meus pacientes: ligue para quem liga de vocês, dê prioridade a quem prioriza vocês. Não pode ir em primeiro lugar quem lhe bota por último. Não tem sentido isso. Às vezes você vai amar todos os filhos, mas tem aquele filho que é mais legal. Tem ou não tem? Tem. E aí você não pode ficar... Eu lembro, eu nunca contei essa história, me perdoe até a pessoa. A mãe dos meninos, né, minha primeira esposa, ela era uma filha muito dedicada ao pai. E a mãe, o pai, porque o pai tem uma certa debilidade, e ela era muito dedicada. Sempre um é mais, eu não. Eu sou de Dona Flor, mas pega assim, todo dia eu quero ver Dona Flor, eu já fui lá ver. E no dia que eu não vou, ela liga e fala assim: o que é que houve? Manda a minha liga. 104 anos, ela ainda me dá bronca, né? Porque eu não fui um dia. E aí, mas tem um filho que é mais. E era essa minha companheira na época, era mais. Eram 5 filhos, ela era mais. Eram 3 filhos, eram 6, com ela mais 5, né? Eram 3 mulheres e 3 rapazes. E um dia ela levando ele para um hospital para fazer um negócio na vista, catarata, alguma coisa assim. E ele, irmã, ele deitado assim, aquele hospital que fica 2 na enfermaria, né? 2 camas. E aí ela ia e voltava, comprava merenda, voltava, passou praticamente o dia ele fazendo exame, e ela lá, muito dedicada, muito amorosa com aquele pai. E a moça do lado, da cama do lado, disse para ele: meu senhor, desculpe eu me meter, porque baiano é assim também, eu sou baiano, já tava, mas ela percebeu isso. Então ela disse: desculpe eu me meter, mas eu estou encantada com sua filha. Que filha maravilhosa você tem. E aí ela estava assim, ela viu aquela cena, ela na sala, né, no quarto da enfermaria. Aí ele perdeu o gol. E qual era o gol? Né? Ou realmente ela é maravilhosa, minha filha e tal. Ele perdeu o gol. Porque ele disse assim: as outras também são. E as outras não é. Entende, gente? E ela tem essa mágoa até hoje. Ela ficou com uma mágoa muito grande da situação. Então vocês que são mãe e pai, não é que vai amar um, vai amar outro, não é isso, mas valorize, agradeça aquele que é mais dedicado, aquele que chega mais junto. Tem aqueles que ajudam e tem um espírito aí ajudando. E tem um outro que chega junto, tem ou não tem? É isso. Então, gente, então parabéns a vocês por terem vindo e vamos ver agora o assunto, né? Faça aqui mais uma para chegar no assunto. Que é o seguinte: era um feriado da independência da Bahia. Não é isso? Era, não é, né? Foi gostoso, foi bacana. Eu gostei muito, como eu falei, fui lá ver Dona Flor, voltei, descansei um pouco em casa, vi o jogo da Espanha. É a minha, né? É a minha 3-0 para a Espanha. E aí, mas aí eu pensei o seguinte: eu sempre em feriado eu penso isso. Tiradentes, pô, bacana. Só que a gente curte esses feriados todos. E a gente se celebra também. Por isso que eu criei há muitos anos, desde quando eu era da Telebahia, eu tenho esse negócio comigo. Meu aniversário eu não trabalho, eu faço feriado. Aconselho a vocês. E eu já negociava até quando eu já não sou CLT, há muitos anos não sou CLT, mas quando eu era, eu falava com o chefe, trabalhando no polo, em vários lugares.
no RH, e eu dizia assim, olha, aqui tem férias, o cara dizia, 30 dias, e pronto, é 29, porque meu aniversário nem pedia favor, descontava na... Então, porque eu pensava assim, como é que eu vou celebrar tudo e no meu aniversário eu não vou celebrar, não vai ser feriado, se eu sou a pessoa mais importante para mim. É uma boa ideia ou não, gente? Aprendam isso, viu? No seu aniversário não trabalha. E aí chegou o dia, todo aniversário eu penso nisso. Aí veio todo feriado, aí veio 2 de julho, dia da independência. E da Bahia, que é importantíssima. Eu também, irmã, estudei isso hoje de tarde, dei uma olhadinha, como os índios foram importantes, protagonistas. Os índios, é porque eu devia ter trazido, eu li bastante. Em Cachoeira, tinha tribos indígenas. E na Pirajá. Pirajá, e eles, como tinha muita coisa de caça, eles armavam as arapucas para os portugueses melhor do que os soldados, porque eles sabiam das coisas, eles moravam ali a vida toda naquelas áreas. Então, praticamente, quem ganhou a guerra foi os índios. Muita inteligência, porque a inteligência xamânica é muito grande. Não é porque formou, é faculdade, é isso, é sabedoria que eles têm. E aí, eu pensei, que bom, justo esse feriado para a independência da Bahia, muito justo. Agora, e a nossa independência? Será que a gente tem que se preocupar com essa também? Celebrar essa também? Porque às vezes a gente fica com aparentemente livre, mas não somos. E aí eu trouxe alguns pontos, virou 7, que é 7 independência que eu queria sugerir a vocês. Eu com meus pacientes bato muito nessas 7 para eles desenvolverem isso. E a gente vai bater uma bolinha de uns 20 minutos, meia hora sobre isso. Tá certo? Primeiro é a independência financeira. É importante ou não? Porque é o que vai dar você se prover. É tão bom, né, gente? Você ter essa autonomia, você não poder depender de ninguém. Isso é muito lindo. Por isso que a gente tem que ter uma vida espartana, simples, para não ficar muito endividado. E ter nossa dinheirinha, nossa vidinha. Isso dá uma... Porque quando você perde isso, aí as pessoas já ficam mais se metendo, não é assim? Então a gente tem que buscar essa independência financeira. Eu tenho uma banca muito grande de pessoas da melhor idade, que é acima de 60, não é isso? E eu falo com eles, não passe o que vocês têm logo de primeira para filho e neto, como é genro, porque se vocês, isso é que vai garantir essa autonomia de vocês. Aí eu estou com um paciente que ele está assim, ele tem 76 anos, aí ele está com dificuldade de dirigir. E aí foi engraçada a história dele, porque ele arranhou o carro. Ele disse, olha, eu já arranhei 10 vezes, eu sou barbeiro, toda hora arranho o carro. Ele, não, mas aí o pessoal da família se reuniu, olha que ideia, para ele parar de dirigir. Aí já apareceu um genro para ficar com o carro. É assim ou não, gente? Tenha paciência um negócio desse. Aí eu digo, peraí, que absurdo. E eu falo com ele, resista, lute até o fim. Não dirija de noite, vamos ser um horário mais tranquilo, mas não entregue os pontos, empurre isso para frente. Porque a turma já queria, porque fazem isso com os idosos, né? Começa a não poder dirigir, não poder namorar, não poder fazer nada, daqui a pouco só tem que ficar num banquinho sentado esperando morrer. Porque já não pode fazer mais nada. E as coisas a gente tem que fazer até morrer. Aí o outro também já recebeu um dinheirinho, aí o filho já deu uma ideia mirabolante para usar aquele dinheiro, o papel aceita tudo, que era um negócio que ele ia fazer, aí eu fico brigando, não entra nessa, passa o dinheiro para mim que eu seguro. E o genro, os netos, o genro com ódio de mim, e os filhos, mas eu fico lutando para eles não entregarem os pontos. Eu sei como é essas coisas. Então, outro que quer usar o cartão e diz para não dar do aposentado, né? Como é um empréstimo, o que chama? Consignado. Aí se eu estou no SPC, estou todo quebrado. Nunca entrou no Serasa, entrou agora no Serasa. Porque emprestou o cartão
Aí apertou, aí teve de tomar no banco o dinheiro, aí o filho não pagou e aquela confusão. Então, gente, olho vivo, viu? Essa é a primeira. A segunda, religiosa. Que bom que a gente pode estar num país que pode escolher. Não aceitem que ninguém se meta nisso. Você sei o que você quiser. Ou quiser ser mais de uma, frequentar mais de uma, pode. Eu gosto de frequentar um centro evangélico, às vezes eu gosto. A igreja católica vou, aqui eu amo. Eu não tenho que ter essa independência, a gente tem que ter para escolher o que a gente quer seguir. Ninguém tem que se meter, ninguém tem que fazer a cabeça da gente. Concorda? A outra é política. Política hoje está um saco, está um porre. Que o povo quer impor que você vai, e eu não deixo, eu não se meta nisso. Quer votar em quem não interessa. O voto é secreto. E eu não discuto. Então você ter essa independência com a sua consciência e não deixar que ninguém se meta nisso. Não. Então é uma forma de independência também. A gente sabe que no país tem venda de voto, tem um bocado de coisa errada. Vamos incentivar as pessoas a saírem dessa. E cada um votar no que ele acha que é melhor. Essa da ignorância foi muito interessante pelo seguinte. Eu falei até no Rios hoje no Instagram. Porque tem uma frase estoicista que fala assim: o ignorante é mais feliz do que o lúcido. Já ouviram isso? Porque aí eu fui estudar isso. Ignorante, gente, é até uma palavra que foi deturpada. É como se fosse assim: essa pessoa é grosseira ou é ignorante. Ela ficou como um sinônimo de grosseria, de estupidez. E não é. Ignorante, no sentido da palavra, é ignorar algo. Então começa que todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Concorda ou não? Então não tem um ser humano que não seja ignorante. Porque ninguém sabe tudo. Mas a ignorância, no sentido da falta da lucidez, ela rola um negócio muito interessante. Porque por que você é mais feliz? Eu digo, é uma falsa felicidade. Porque você está mais iludido. Einstein fala, somos um sistema de ilusão. O ser humano adora se iludir e adora iludir as pessoas. Então a lucidez, ela é maravilhosa porque ela lhe dá uma condição de você saber do que está acontecendo. Não é aquela coisa, me engana que eu gosto, não tem expressão? Sim. Me engana que eu estou entendendo tudo. Posso até não falar, mas estou entendendo tudo. Então a lucidez é uma coisa muito boa. Você chegar num lugar e estar lúcido. E aí o que eu falei da bebida alcoólica, nada contra, embora eu até evito muito, minha bebida alcoólica preferida, que eu sou viciadão, é a cerveja zero álcool. Eu gostei dessa cerveja zero álcool. Outro dia acordei de noite, estou querendo tomar onde, eu me viciei num negócio que não tem álcool. Como eu sou viciado em Coca-Cola também, então já estou nesse... Mas, qual é a questão da bebida? A questão da bebida é você não querer enxergar a vida com lucidez. Então, é bebida, é droga, é o que for, de cara limpa. Conhece a expressão cara limpa? Então a pessoa, eu vou dizer assim, mas doutor, eu não aguento uma cara limpa, eu não aguento estar de cara limpa. Porque ele não quer ver com lucidez. É uma forma de imaturidade, infantilidade. Porque ser adulto é enfrentar as coisas de cara limpa. E é muito gostoso você ter lucidez. Concorda? Vocês todos estão lúcidos? Pronto, eu também estou lúcido. Ninguém bebeu não, mas graças a Deus. Então, vocês já tiveram experiência? Outro dia eu tive, achei interessante. Eu saí e eram 5 pessoas, assim, 5 casais, aí os homens vão para um lugar, não tem essas reuniões assim mesmo, os homens vão para um lugar, as mulheres para outro, eu nunca entendo por que isso, né? Até porque eu acho mais interessante o papo das mulheres do que dos homens. Eu não sou muito ligado em carro, futebol, essas coisas, eu fico meio boiando. Mas eles ficaram bêbados, os 5 ficaram bêbados. Eu tomando a zero álcool e eles tomando uísque, vinho, nada contra, mas eles ficaram bêbados. E vocês já tiveram essa sensação de estar sóbrio num lugar de um bocado de bêbado? Já tiveram isso?
É a coisa mais louca do mundo. Né? Porque os caras faziam cada coisa e eu assim olhando, meu Deus, eu não estava julgando, eu estava achando interessante. E entendendo exatamente esse jogo da ignorância com a lucidez. Ou seja, eles tiveram ali uma falsa felicidade. Aí uns ficavam eufóricos, gritavam. Eu disse, rapaz, esse cara chegou aqui tão quieto, tão tímido. E aí você veja o seguinte, por que é uma falsa? Porque é uma alegria, gente, é uma felicidade de fora para dentro, ó, de fora para dentro. E eu gosto muito da alegria e da felicidade de dentro para fora. De dentro para fora é o contentamento, é aquela sensação de alegria de viver, de sair de uma noite como essa, tomar um passe, oh meu Deus, estou tão feliz, tão bem. Isso só faz bem. O que é de fora para dentro tem uma coisa muito chata, que é o que? Prazo de validade. Você compra também, hoje o consumismo é enorme. Então você veja uma televisão, as pesquisas mostram, a psicologia mostra que é uma semana de média geral você ficar animado com aquela televisão de 50 e poucas polegadas. Só que aquilo você fica 2 anos pagando e uma semana animado. E aí depois perde a graça. Um carro, que é o sonho de consumo acho, do brasileiro, as pesquisas falam que é 1 mês, no máximo 2. E tem carro vendido a 70 meses. Então você parcela em 70 meses e você fica alegre 2 meses. Depois você não liga mais. Até tem uma história interessante de um paciente que ele estava com a vida toda arrumada. Contra o milagre não diz o santo. Ele estava toda arrumada a vida dele. E aí ele entrou um dia na garagem do prédio, porque a Freud dizia uma frase assim, não se compare a ninguém, porque quando você se compara a alguém, se compara a máscara social do outro. E a máscara social do outro é mais poderosa que a sua. Entende? Então a gente às vezes está invejando uma pessoa pelo status, pelo que a pessoa posta, pelo que tem, olha o carrão dessa pessoa. Ninguém sabe se ali tem um oficial de justiça para tomar. Tem ou não, gente? Tem que dizer a verdade. Eu conheço gente, paciente inclusive, que se esconde, botou o carro onde, botei lá debaixo de uma árvore ali, para o oficial de justiça não achar. Mas quem vê ele passando é um carrão da zorra. Então o que Freud dizia é a maior besteira você invejar a pessoa por isso. Porque aquilo é uma máscara social. E tudo é assim, né? Então, mas foi engraçado, porque esse paciente ele tinha a vida toda arrumadinha financeira. Porque a psicoterapia hoje, ela é assim, é tipo UTI mesmo. É coração partido, aí a pessoa vai, fica ali, vou me matar. Não, se mate não vai dar trabalho. Cura, arranja outra, aí vai embora. Aí outra é dívida, aí vem com dívida. E aí esse não tinha dívida. Só que ele quando chegou na garagem do prédio, o vizinho com um carrão, imagine que ele tinha um carro X e o vizinho comprou um carro 2X. Quando ele estacionou junto do vizinho, ele viu o carrão do vizinho. É aquela garagem de prédio que um vê o outro, né? Aí ele viu o carro do vizinho. Aí ele, puxa, o vizinho me humilhou agora. Aí ele disse que foi engraçado, que ele estava um dia na portaria, esse vizinho passou, entrou, desceu o vidro e fez assim para ele, tchum! Ele, que diabo é tchum? Ele não sei, mas é como se fosse assim, receba. Ele entendeu que era isso, né? E aí ele estacionou o carro, o vizinho foi, aí ele ficou com aquilo, não dormia. Aí ele disse, isso não vai ficar assim. Aí chegou, tinha crédito, o maluco do banco quer emprestar, e o cara quer vender o carro e comprou um carro 3X. Então, acompanhado a saga, o carro dele era o quê? O do vizinho, ele comprou um 3X. Mas por que você não comprou um 2X? Ah, mas agora eu tinha que humilhar ele, tinha que ser mais. Aí diz que ele ficou rodando, olha o tempo que a gente perde, né? Ela
meio minha vizinha, né? Porque minha namorada mora no prédio dela. Aí ele ficou rodando. Quando o vizinho, esse que tinha um carro 2X, parou na porta assim, tipo uma portaria, que ele entrou com o carro o quê? 3X. Ele desceu o vidro e fez assim pro cara, tchum tchum! Mas que é isso? Ele, não, mas ele me deu um tchum. Aí eu dei 2 tchum tchum. Que receba 2 vezes. Olha, eu vou dizer, é menina, é criança com corpo de homem por aí, né? Aí, resultado, hoje em dia nem ele dorme, nem o vizinho dorme, que está com inveja, querendo comprar um carro 4X, já querendo vender um terreninho que tem não sei onde para comprar, e o gerente do banco não dorme porque ele não pagou a... Quer dizer, ninguém dorme. Veja o que o ego faz, veja o que a sociedade do consumo faz com a gente. A gente esse entendimento. Então, a ignorância é isso, a lucidez é bom. Crenças limitantes também que tem que ter independência disso. Nós temos muitas crenças limitantes. Crença limitante é aquela coisa assim de que não é uma verdade, mas é uma crença e que limita. Vou dar um exemplo que eu atendi uma moça recentemente, que ela era bem assim, esteticamente bonita, tudo, mas ela não conseguia se relacionar com ninguém, sair da pista. E ela não conseguia sair da pista. E comecei a conversar com ela, aí ela me contando, a mãe era solo, porque a mãe solo só tinha ela, né? Muito ligada a ela, o que a psicologia chama casamento sem sexo de mãe e filho, de pai ou de mãe e filho, ou mãe e filha. E aí a mãe ficava, porque a mãe tinha uma grande frustração emocional, afetiva, porque a mãe foi iludida por uma pessoa que engravidou ela e sumiu. E ela desde pequenininha ouvia uma coisa que ficou no subconsciente dessa: homem não presta. Pronto, uma crença limitante se estabeleceu aí. E ela foi, depois cresceu, ficou moça, mas aquilo fica no inconsciente. Então o rapaz se aproximava, você é homem? É, então não presta. E aí pronto, ela começava, porque às vezes é assim, isso acontece muito também, gente. Pessoas que sofrem uma desilusão amorosa e que termina e que vem um próximo. O cara era todo bonzinho, todo bacaninha, mas era falsidade e ele aprontou e ela criou uma grande desilusão, passou por uma grande desilusão amorosa. Aí vem o outro, o próximo, todo bonzinho, ela pronto, vai fazer a mesma coisa. É o que a gente fala, fazer o outro pagar uma conta que o outro consumiu no bar. Faz sentido para vocês? Aí eu sempre falo, não faz isso. Ele pode até não prestar, mas não pagar a conta pelo que passou. Então a mãe fez isso. Como a mãe sofreu uma desilusão amorosa, ela generalizou que homem não presta. Então várias e várias crenças que a gente vai tirando no trabalho, por exemplo, de psicoterapia. Emocional, dependência emocional é muito importante, muito séria, concordam? É como se a gente dissesse, tem pessoas que falam assim, se essa pessoa me deixar, eu morro. Chega a pensar em morrer se aquela pessoa deixar. Tem uma oração gestáltica, eu até botei no Instagram, tem um negocinho lá que bota a mensagem, né? Aí eu botei no meu. Eu acho bonita essa oração gestáltica. Ninguém com o que diz ou faz pode me fazer bem ou mal. Sacou? Então ninguém com o que diz ou faz pode me fazer bem ou mal. Isso se chama independência emocional. Você não está dependente emocional de ninguém. E como é que a gente consegue isso? Aumentando nossa autoestima e nosso alto amor. Porque qual é a fórmula divina que eu sempre falo? Eu me amo e eu te amo. Toda vez que a gente inverte essa ordem natural das coisas, que veio de Jesus, né? Amo o próximo como a ti mesmo. Então eu me amo e eu te amo. Toda vez que você inverte, o que é inverter? Eu te amo em primeiro lugar e eu me amo em segundo lugar.
Toda vez que acontece isso, eu abro o campo para relacionamento abusivo. Faz sentido, gente? Então a gente tem que perseguir essa independência emocional, porque isso vai garantir que eu tenha equilíbrio. Claro, se eu gosto da pessoa, eu vou sofrer, eu vou tomar um baque, mas eu não vou morrer, porque eu sei que eu não posso morrer, eu me amo demais para morrer. Então eu vou sofrer, sofrimento é bênção, não vai. Se tiver muito grande, eu vou procurar um psiquiatra para dar um remédio. Aí tem minha filha, a doutora Maíra Garrido. Eu sempre indico que o Instagram dela é de utilidade pública, porque ela foi 12 anos psicóloga, fez medicina, formou, fez psiquiatria, e o Instagram dela é falando de angústia, depressão, saúde mental, é muito legal seguir. É DRA Maíra Garrido. Então vai lá, às vezes precisa de um remedinho, vamos ter preconceito, se precisar é como dor de cabeça, você toma, não vai tomar sem necessidade. Aí vai numa psicoterapia para descobrir por que eu estou tão apegado a essa pessoa, por que eu sofri mais da conta quando essa pessoa me deixou. Será que tem outros abandonos aí por trás? E que aquela dor daquele abandono colou com essa dor agora e ficou uma dor muito poderosa, muito grande. Eu não estou dando conta só. Aí você vai buscar ajuda profissional, de uma psicoterapia, de uma psiquiatria. Mas, e aí você cria essa independência emocional, que você não fica sendo o quê? Porque tem gente que usa isso para manipular, para fazer chantagem emocional. Tem ou não tem? E aí você fica na mão do outro. E é muito bonito quando a gente se liberta disso. Eu tive assim rapidamente 2 casos. Um rapaz que era interessante, porque ele chegava um dia no consultório. Eu nunca esqueci, chegava a ser um pouco engraçado, porque ele chegava no consultório, uhul! Eu digo, o que é? Minha noiva diz que me ama, uhul! Aí no outro dia ele chegava engateando, gritando. Eu digo, o que foi? Minha noiva diz que não me ama. Aí era um negócio tão louco, tão um dia, que eu digo, aí um dia eu digo, traga a sua noiva aqui, eu preciso conversar com ela, porque ela decide se lhe ama ou se não lhe ama. Ou você vai ficar pneu, você vai pro CAPES, não tem saída. Então percebeu, gente, como ele estava, a felicidade dele estava atrelado àquele sentimento do outro, e é um risco, amor é risco. Amor é maravilhoso, amor, mas é risco. Porque o outro é o outro. A gente não tem ingerência sobre o outro. É muito perigoso quando a gente se coloca tanto assim na mão do outro. Então a gente precisa criar a nossa independência emocional. Gostar, amor com limites, né? Porque no romantismo é bonito aquelas músicas, né? Mas na vida real a gente tem que criar essa musculatura para a gente poder não ficar tão na mão do outro e perder o quê? A nossa independência. Aí você vai ficar o quê? Dependente emocional de alguém que pode fazer mau uso ou não disso. Não só a independência, mas a própria identidade. É? Não só a independência, mas a própria identidade. Própria identidade, você some, né? Você desintegra enquanto ser humano. E a gente buscar isso é um trabalho muito lindo, vale a pena a gente poder ter isso. E isso vai ser tudo que o alto amor. Quando a gente se ama, quando a gente traz esse amor e coloca em primeiro lugar. Porque no fundo é a gente com a gente. A gente morre só, a gente nasce só, é ou não? Então é a gente com a gente. Vai gostar de todo mundo. Aí faz sentido a oração Gestalt. Ninguém com o que diz ou faz pode me fazer bem ou mal. E a frase da Gestalt, que é muito forte, né? Não digam só na lua de mel, porque ela não é romântica. Que fala assim: eu sou eu, você é você. Eu sou eu, você é você. Eu não estou aqui para satisfazer as suas necessidades. Você não está aqui para satisfazer as minhas necessidades. Se a gente se entender, vai ser lindo. Se não, adeus. Já pensou na lua de mel um negócio desse? Mas é a pura verdade. E a última é qual? A opinião alheia. É importante ou não? Porque as pessoas, elas estão aí para isso, para se meter, para criticar, para não cuidar da vida delas
e botar o foco o quê? Na vida do outro. Então tem pessoas na família, inclusive. Família é um ninho de aconchego maravilhoso, mas pode ser fábrica de lobos também. Então tem pessoas na família que elas são absolutamente competentes para cuidar da vida do outro. Tem ou não tem? E absolutamente incompetentes para cuidar da própria vida. Então, a gente precisa se proteger. E façam as pazes com a consciência de vocês. Se vocês forem por um caminho, as pessoas vão criticar. Se vocês forem para outro caminho, as pessoas também vão criticar. Então, criticado vocês vão ser sempre. Então, se eu vou ser criticado sempre, é melhor fazer o que a minha consciência diz, ou não. Porque pelo menos eu vou ser criticado da mesma forma. Quem conhece uma historinha, o burro, o menino e o velho. Conhece essa historinha? Conhece? Ela é engraçada, eu já ensinei. Se eu tivesse tempo, eu ensinar aqui com vocês. Com 3 coisas a gente ensina. Que é o seguinte: eles saíram para dar um passeio. O burro, o velho e o cachorro. E o menino. O cachorro não, o menino. Se fosse o neto, né? O avô, o neto e o menino, o burro. E aí os dois subiram no burro. Quando os dois subiram no burro para dar um passeio, aí chegou alguém gritando: isso é um absurdo. Cadê a sociedade protetora dos animais que não está vendo isso? Esse pobre coitado desse burro, com essas 2 pessoas em cima, esse marmanjão e essa criança em cima. Aí ele disse para o neto: olha, o povo está reclamando. Então vamos sair dessa, porque eu não gosto que ninguém reclame. Aí ele desceu do burro e ficou puxando o vovô, puxando o neto, o velho puxando o menino. Aí o povo começou a dizer: que absurdo, cadê o estatuto do idoso? Essa criança folgada lá em cima e o velho puxando. Que absurdo, que exploração do velho, coitado, tem que sair puxando essa criança. Aí ele disse para o neto: olha meu neto, meu netinho, não está dando certo, o povo está reclamando. Então vamos inverter. Eu subo no burro e você puxa. Ah, para quê? Cadê a sociedade protetora dos jovens, o estatuto do adolescente e da criança? Esse velho safado explorador está puxando a criança que tem que puxar esse velho folgado, vagabundo. O povo xingou de tudo que foi nome. Aí o velho: oh meu Deus, não está dando certo, netinho. Então vamos fazer o seguinte: nós 2 puxamos o burro. Aí saíram os 2 puxando o burro. Aí o povo começou a rir, esculhambar. Mas que absurdo, olha que palhaço, como é que pode, que ridículo. Eles 2 têm um burro e eles puxam o burro. É mais burro que o burro. Ou seja, moral da história, né? Tudo que eles faziam, o povo reclamava. E pessoas que se metem na vida dos outros muito para fugir da sua realidade. Aí é uma forma também de fugir da lucidez. É um tipo de embriaguez, se embriaga da vida do outro. Eu já contei em congresso várias coisas. Minha tia, ela fica arretada, me proibia até de dar o nome dela. E eu tenho medo desse negócio aqui, que a gente não sabe quem vai ver, né? Ela está assistindo. Isso aí é um perigo, vai para o mundo todo. E aí, mas foi engraçado, porque eu dei carona a ela e ninguém ganha dela, ela é campeã. Porque outro dia ela me pega muito, ela me pegou e disse assim: olha, estou preocupado, eu adoro ela, mas minha tia é dinheiro, alguma coisa, posso ajudar? O que houve? Ela disse assim: Zezé de Camargo está perdendo a voz. Aí digo: minha tia, ele é milionário, porque ela é democrática, ela se mete em vida de artista, família, vizinho, qualquer um. E aí agora eu dei uma carona a ela, com o que eu contei no congresso, que o pessoal riu, era na Barra, né? Mora na Barra e a clínica na Pituba. Nesses 20 quilômetros que eu dei carona a ela, que ela é no médico na Pituba, eu caí nessa besteira. Ela me falou de 8 vidas humanas. O negócio foi tão pequeno que no fim, quando ela soltou, está dizendo: esse que a mulher deu corno, ela disse: não, esse é o que está devendo o Serasa. Quer dizer, eu já estava misturando as histórias. Então, gente, caia fora de opinião alheia. E para fechar, tendo horário, passe aqui.
Aí meus dados, quem quiser me achar, todo mundo já sabe de cor, Prof. Garrido, celebrante, como o Luiz celebrante de casamento, tem Instagram próprio. O YouTube tem muito vídeo sobre relacionamento, muito coisa sobre vida, é muito legal esse, o YouTube, né? Eu sou Garrido Oficial. Eu uso mais esse zap da frente, pode que sou eu mesmo que me coloco. Ele responde todo mundo, 100%. Pode ser na hora, mas responde. E aí o e-mail, que hoje está aí quase em desuso e-mail, né? O povo está meio esquecido. E aí, para fechar mesmo, volte um pouquinho, deixa os dados, volte nisso, pronto. Dá para levantar para a gente fechar em dupla? Eu gosto de fechar em dupla. Porque eu noto assim, às vezes a gente senta junto de alguém e nem olha para a pessoa. Não é que não, em vários lugares é assim. Porque eu perguntei ao rapaz, quem estava do seu lado, ele, quem souber morre. Às vezes uma viagem de ônibus interessante, ao invés de dar uma palestra no interior, você senta junto da pessoa, dá boa noite, a pessoa está no celular, rindo, você acha que é de você, é do celular. A pessoa não lhe dá bola. Uma viagem daqui para Itabuna, você leva 5, 6 horas e a pessoa não sabe quem está do lado. Sabia disso? É impressionante isso. Quer dizer, você se aliena com o celular de ter uma presença com alguém que está ali de corpo e alma. Corpo e alma não adianta. A moça me contou, um rapaz me contou na terapia que ele foi buscar a moça no trabalho e ela entrou no carro e ele se denomina motorista Uber da mulher. Porque ela entrou no carro e pegou o celular. E aí ela ficava rindo, e ele querendo, eu quero falar com você uma coisa que eu me lembrei importante, e ela lá rindo, não via nada que ele falava. Ela estava nos contatos, no celular, no zap. E aí ele pegou, quando parou na sinaleira, ele queria dizer a ela que no dia seguinte, sei lá, não lembro direito, mas vou inventar aqui, no dia seguinte, ele não ia almoçar em casa. Aí ele pegou o celular e gravou para ela. Oi amor, amanhã eu não vou almoçar em casa. Aí a mulher viu. Quando ela viu, ela pirou. Você é maluco? Quer dizer, o outro ainda passa de maluco, né? Eu aqui com você e você está gravando uma mensagem para mim no zap. Eles, pois é, só assim para você. Se eu gravar uma mensagem para você, mesmo aqui do lado, você vai ver. E se eu falar, você não vai ver. É verdade ou não isso, gente? É triste ou não é? Então, o celular ele é muito sedutor. Ninguém consegue concorrer. Você olhando no zap, no Instagram, ninguém consegue concorrer. Aí a outra me contou que falou, o marido sempre no celular o tempo todo. E ela querendo falar, e aí no café da manhã ela disse, aí ela disse, eu desesperei, disse uma loucura. Aí eu disse a ele, hoje eu vou passar o dia no motel com o nosso vizinho. E ele não viu. Você acredita nisso? Ele não ouviu. Ele fez assim, beleza. Olha, o negócio tá feio, viu? Então a gente precisa dar essa atenção quem está do lado. Então dá um abracinho, faz um carinho. Eu existo. E agora fica um de frente ao outro para gente falar uma coisa pro outro. Fica um de frente ao outro. Você vai falar comigo então? Vem embora, eu fico com você. Fica a nossa amiguinha, vem pra cá, tá? Já estão nas duplas. É um trio. Não, o trio pode. E aí, assim, ó, gente, um olha pro outro e vai repetindo o que eu falar, tá certo? A gente vai fechar com a mensagem de irmã Iracema, que é o que? O amor é da diferença, né? Você conhece nas diferenças. Enxergue o amor, não a diferença. Pronto, eu não sabia disso. Vamos fechar também com o amor, que é assim. Um olha para o outro e pergunta, você está me vendo? Você está me vendo? O celular está guardado? Graças, você botar na mão. Olha que bom. Eu não posso me Está me vendo? Aí fala assim, lute por
por sua independência. Lute por sua independência. Você pode. Você pode. Busque lucidez. Porque a vida com cara limpa é muito mais gostosa. A vida com presença é muito mais gostosa. E saiba de uma coisa. Olha pra mim, peste. Saiba de uma coisa. Olha lá pra eu sou um tipo de gente. Aí Bruno vai aparecer o que eles vão falar para fechar. Bota aí, ó. Pronto. Que leva amor. Não tem nada mais bonito de que onde você for, você vai dar. Gente, depois dessa reflexão aí, estamos todos bem? Sim! Graças a Deus. Até a sua passou. Nós vamos nos despedir do Instagram agora, porque é um momento do passe, não tem como continuar com o Instagram. Diz que tocamos algumas músicas lá e vai cair de qualquer forma. Não é? Então, pode compartilhar aí. É, exatamente. Gente, olha.